Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para o nosso domingão, 1º de setembro. Ontem o nosso boletim deu bom, quem pegou o nosso palpite forrou junto com a gente e bora começar o mês pegando o green de novo. Bora conferir os jogos. Às 8h30 da manhã, a gente tem jogo pela Premiership da Escócia, Celtic contra Rangers. O campeonato começou há pouco tempo, esse é o jogo pela 4ª rodada, mas na temporada passada, o Celtic acabou ganhando o título da Premiership, acabou terminando em primeiro lugar, e o Rangers acabou em segundo, também jogou muito bem a temporada, mas o Celtic acabou dominando durante boa parte do campeonato e conquistou o título na última temporada. O momento do Celtic é um pouco melhor dentro de casa, quando a gente olha os últimos 5 jogos do Celtic em casa, foram 5 vitórias, e dando uma olhada nos últimos 5 jogos do Rangers fora de casa, foram 3 empates e 2 derrotas. Dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em maio desse ano, acabou ficando 1-0 para o Celtic, na casa do Celtic, que também é o caso desse jogo. O Celtic agora joga em casa, é importante pontuar, vai ter um adversário difícil, que é o Rangers, mas a gente acredita que pela fase que o Celtic vive dentro de casa, a gente acredita que pelo menos o Celtic vai conseguir empatar esse jogo. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é Celtic ou empate. Tá com uma odd de 1.17 pra gente colocar no boletim. Às 9h30 da manhã, pela Premier League, a gente tem Newcastle contra Tottenham. O campeonato começou há pouco tempo, esse é o jogo pela 3ª rodada. Aqui a gente tá fora do mercado de resultados, é um jogo imprevisível para o mercado de resultados, mas é um jogo interessante para o cenário de gols. A Premier League em si é um campeonato que costuma ter muitos gols nas partidas, né? Quando a gente dá uma olhada nos últimos 10 jogos do Newcastle, ele acabou tendo mais de um gol na partida em 8 dos 10 últimos jogos. Já quando a gente olha os últimos 10 jogos do Tottenham, ele acabou tendo pelo menos 2 gols na partida em todos os 10 últimos jogos. Dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em maio desse ano, acabou ficando 1-1. Já outro confronto direto, que aconteceu em abril, também desse ano, acabou ficando 4-0 para o Newcastle. O Newcastle joga em casa, é importante pontuar, mas o Tottenham é um adversário difícil, costuma marcar gols também fora de casa, então, por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1.11 para a gente colocar no boletim. Também às 9h30, pela Premier League, a gente tem Chelsea contra Crystal Palace. Como eu comentei, o campeonato começou há pouco tempo, esse também é o jogo pela 3ª rodada, e aqui a gente também está fora do mercado de resultados. O Chelsea é favorito, mas pode acabar se complicando. O Crystal Palace vem se destacando nos últimos jogos, vem surpreendendo, marcando gols, então é um adversário chato. Então o Chelsea pode se complicar, mas é interessante também para o cenário de gols. Quando a gente olha os últimos 5 jogos do Chelsea em casa, a gente vê que tem pelo menos 2 gols na partida em todos os 5 jogos. 2-0, 2-0 de novo, 1-1, 3-0, 4-1. Dando uma olhada nos últimos 5 jogos do Crystal Palace fora de casa, também teve pelo menos 2 gols nos últimos 5 jogos. 2-1, 3-1, 6-3, 3-1, 1-1. Então, é um cenário interessante para gols, um jogo que provavelmente vai ter muitos gols na partida. E dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em fevereiro desse ano, já faz um tempo, mas ainda assim acabou ficando 3-1 para o Chelsea. O Chelsea agora joga em casa, tem que pontuar, é importante, né, conquistar pontos dentro de casa, logo agora no começo do campeonato. Mas o Crystal Palace, como a gente comentou, é aquele adversário chato que pode acabar marcando gols fora de casa. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1.16 para a gente colocar no boletim. Ao meio-dia, também pela Premier League, a gente tem Manchester United contra Liverpool. Como eu comentei, o campeonato começou há pouco tempo, esse também é o jogo pela 3ª rodada, e aqui a gente também está fora do mercado de resultados. O Liverpool é favorito, mesmo fora de casa, porque está num momento melhor, né? Quando a gente olha os últimos 5 jogos do Liverpool, foram 4 vitórias e 1 empate.
Já os últimos 5 jogos do Manchester foram só 2 vitórias e 3 derrotas, mas ainda assim ele pode acabar se complicando, joga fora de casa. O Manchester é aquele time que às vezes pipoca, às vezes joga bem, então pode acabar complicando um pouco a vida do Liverpool, mas ainda assim é um cenário interessante para gols. A Premier League em si, como a gente comentou, é um campeonato que costuma sair muitos gols. Quando a gente olha os últimos 5 jogos do Manchester em casa, a gente pode ver que costuma ter pelo menos 2 gols na partida. 1-0, que sai um pouco do padrão, mas depois 3-0, 3-2, 2-0, 3-2 de novo. Olhando os últimos 5 jogos do Liverpool fora de casa, 2-0, 3-0, 3-3, 2-2, 2-0. Então são jogos que costumam ter pelo menos 2 gols na partida. Quando a gente olha o último confronto direto entre eles, que aconteceu em agosto, agora desse ano, acabou ficando 3-0 para o Liverpool, na casa do Manchester, que também é o caso desse jogo. Quando a gente olha outro confronto direto de abril desse ano, acabou ficando 2-2, então mais de 2 gols na partida também. Então é um cenário interessante para gols. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1,15 para a gente colocar no boletim. E ao 12h30 a gente tem jogo pela Bundesliga, Bayern de Munique contra Freiburg. O campeonato começou há pouco tempo, esse é o jogo pela segunda rodada, mas aqui já é interessante o cenário de resultados. O Bayern é favorito, joga em casa, tem um time melhor, um elenco superior, tem tudo para ganhar esse jogo. E quando a gente olha os últimos 5 jogos do Bayern dentro de casa, foram 4 vitórias e 1 empate. O Freiburg é aquele time razoável de meio de tabela, não costuma se destacar tanto assim na Bundesliga, e o Bayern, com o elenco que tem tudo para vencer. O Freiburg não conquistou nenhum título na temporada passada, que foi preocupante para o clube, né? O Bayern geralmente costuma conquistar pelo menos um título em cada temporada, e na temporada passada não conquistou título nenhum, e agora tem toda aquela pressão sobre os jogadores, né? Foram feitas novas contratações, então tem um elenco reforçado agora para a atual temporada, então tem tudo para ganhar esse jogo. Quando a gente olha o último confronto direto entre eles, que aconteceu em outubro do ano passado, já faz um tempo, mas ainda assim acabou ficando 3-0 para o Bayern. Então o Bayern vai jogar em casa, tem o apoio da torcida, tem aquela pressão de ganhar jogos dentro de casa, conseguir pontuar no início do campeonato. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é vitória do Bayern de Munique. Tá com uma odd de 1,20 para a gente colocar no boletim. E esse é o nosso bilhete montado na Sporting Bet. Celtic ou empate, com uma odd de 1,15. Jogo do Newcastle contra o Tottenham, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,11. Jogo do Chelsea contra o Crystal Palace, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,16. Jogo do Manchester contra o Liverpool, mais de 1,5 gols, com uma odd de 1,15. E vitória do Bayern de Munique, com uma odd de 1,20. Totalizando uma odd de 2,04, para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento, com menos riscos e sempre fazendo gestão de banca. Lembrando que futebol é uma caixinha de surpresa, é claro que a gente tenta analisar da melhor forma, trazer as melhores oportunidades do dia aqui para vocês, mas sempre acontece zebras, então por isso que a gente sempre reforça a importância da gestão de banca. Então é isso, tropa, o link do bilhete está aqui na descrição do vídeo, e se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixem nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje, e bora tentar buscar o green. Vem com a Duobet!